Olá, crianças, bom dia! Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana e o tema que nós vamos trabalhar essa semana é matemática. Matemática é um tema muito gostoso de trabalhar e aprender porque a gente não aprende matemática como costuma aprender as outras coisas. Matemática a gente aprende na prática, aprende brincando, porque através da associação a gente consegue entender melhor a matemática. Se você que é adulto está me assistindo, você é do ano de 1800 e alguma coisa, 1900, 1800, você provavelmente tem alguma dificuldade para gostar de matemática. Eu, por exemplo, é a matéria que eu não gostava na escola, era uma matéria que eu detestava, e quase todo mundo que eu conheço detesta matemática, é uma matéria que nunca gostou, nunca foi muito bem. Mas por que isso acontece? Porque o método usado conosco antigamente para ensinar matemática era um método que não era prático, ele não era concreto, então a gente tinha mais dificuldade. Então você que é pai, mãe, vovó, tá me assistindo, me escutando agora também, eu indico para você trabalhar matemática com seu filho de forma lúdica. E como que você pode fazer isso? Por meio de jogos. Eu tenho aqui, por exemplo, um dominó. Dominó, gente, é um jogo extremamente estratégico e um jogo que trabalha muita coisa. Ele trabalha as cores, ele trabalha os números, a quantidade e vai ajudar muito seu filho a fazer uma associação concreta da matemática, tá? Então, se você é pai, tá me ouvindo, não tem um dominó em casa, corre para providenciar, que vai facilitar muito a aprendizagem do seu filho em relação à matemática. O raciocínio lógico, atenção, concentração, trabalha muitas coisas, tá bom? Outra coisa que é importante que a criança tenha são números assim concretos. Ó, esse aqui eu comprei no centro do Taguá Center, né? Mas ele é encontrado também em papelaria e são números concretos, porque é importante que a criança pegue, que ela tenha acesso. Então eu paguei R$ 2,99, é super baratinho. Então sempre que você for possível adquirir jogos e brinquedos assim concretos para o seu filho, disponibilize para ele. E hoje, crianças, a tia Patrícia trouxe aqui para vocês, olha, eu mesma fiz. A tia Patrícia juntou umas garrafinhas e eu tenho aqui algumas garrafinhas. No Maternal 1B, a gente aprende os números apenas de 1 a 5, tá bom? Então, agora a tia Patrícia vai mostrar para vocês, olha. Esse aqui é o número 1. Esse aqui é o número 2. Esse aqui é o número 3. Depois do 3 vem o número 4. E depois do 4 vem o número 5. O que é importante que a criança faça em casa? Se você puder fazer essas garrafinhas para ele, é interessante. Então, é interessante que você disponibilize números para que ele consiga associar. Por exemplo, esse aqui é o 5. Então, ele vai procurar qual que é o 5 e colocar a tampinha. Esse aqui é o número 3. E aí ele pode procurar a garrafinha do número 3. Esse aqui é o número 1. Esse aqui é o número 4. E esse aqui, por último, é o número 2. Então, fazer a associação de número é muito importante, que ele consiga identificar, tá? Essa identificação é importante. Outra coisa que é importante é trabalhar a quantidade. Então, eu fiz aqui uns palitos de picolé e eu coloquei um coraçãozinho. E aí, ele pode trabalhar a quantidade. Isso em sala de aula é riquíssimo. A gente tem uma aula geralmente bem gostosa e que eles ficam bem atentos, porque eles gostam muito do concreto. Então, vamos lá, crianças. A tia Patrícia vai ensinar vocês a contar, tá bom? O número 1, ele pode ter quantos corações que vocês acham que o número 1 pode ter? 1 é apenas um coração. Depois do número 1 vem o número 2. O número 2, ele pode ter, ó, 2 corações. 1
2. O número 3, ele pode ter 3 corações, olha só. 1, 2 e o 3. Depois do 3 vem o número 4. 4, ele tem que ter 4 corações. Vamos contar? Me ajuda, ó. 1, 2, 3 e 4. Depois do número 4 vem o número 5. Número 5 é a quantidade de dedos que você tem em uma mão. Em uma mão você tem 5 dedinhos, ó. Então, vamos contar aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 e 5. 5 corações. Agora eu vou ensinar para vocês uma brincadeira para facilitar, uma brincadeira que vocês vão fazer em família, para facilitar que a criança, porque eu disse para vocês que antes de saber a quantidade, é importante que ele saiba associar o número. Então, olha só, o número 1. Como que você vai trabalhar para que a criança consiga, antes de aprender a quantidade, a associação? Eu tenho uma opção aqui que eu vou deixar aqui embaixo para que quem tem impressora já imprime. Então, o que você vai fazer em casa? Você vai imprimir as cartelas e brincar em família. Se você não tem impressora em casa, eu fiz aqui na minha casa, é uma opção, vou ensinar para vocês agora. Vocês vão precisar de folha, eu usei uma folha mais durinha que chama Criativo, mas vocês podem usar a folha branca mesmo. Eu usei canetinha e a folha. Então, eu fiz tipo um zigue-zague, e aí você vai fazer 2 linhas descendo e 2 linhas laterais. E aí vão formar 9 quadradinhos. E aí você vai cortar, vai fazer os números em um papel, de 0 a 10. Assim, ó. De 0 a 10, ou então de 0 a 9, como você preferir. Mas precisam ter 10 números aqui na caixinha, tá bom? E aí você vai colocar os números, vai fazer os números, os cartõezinhos com os números. Depois de feitos os cartõezinhos com os números, você vai colocar em uma caixinha, em alguma coisa assim. E aí você vai pegar a cartelinha, né, o papelzinho, e vai distribuir os números. E aí em cada cartela, se você for ter, por exemplo, for brincar em 3 pessoas, em cada cartela você vai começar 0, 1, aí você pula tipo 3. Aí na próxima cartela você não coloca o 4, na outra cartela você não coloca o 5 e assim sucessivamente. Deixa sempre sem uma das opções dos números que você colocou aqui, tá? E aí você vai fazer assim, ó, um monte de cartelas, tá bom? E as cartelas você precisa escrever nas cartelas os números de acordo com a quantidade que você colocou aqui, tá bom? Por exemplo, você não vai escrever os 60 se você não colocou até os 60 aqui, tá? Então, se você colocar de 0 a 9 ou de 1 a 10, aí você vai sempre se repetir aqui, só que pulando uma das opções de números, certo? E aí vocês vão brincar. Cada um vai ficar com a cartela e alguém vai chamar o bingo, né? E aí vocês já sabem em casa como que brinca. Tem aqui o arquivo das cartelas, dos números para vocês imprimirem, e tem também a atividade para fazer em casa. Se você não tem impressora em casa, faz apenas esse bingo de mão e brinca em família e tira uma foto, que para mim já vai valer como a presença da aula, tá bom? Amanhã eu volto com uma outra opção de brincadeira, de algum outro jogo para vocês brincarem e aprenderem matemática em casa, certo? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.